Oi, tudo bem? Sou o professor William. Esperamos, nós aqui da Positivo esperamos que esteja tudo bem com você, com a sua família. Hoje a gente vai dar continuidade aos estudos de história que vinham sendo realizados na escola. Semana passada a gente já apresentou um primeiro roteiro de estudos para que você desse continuidade a esse estudo. Esse roteiro da semana passada tratava das grandes navegações. Então vamos retomar um pouquinho disso para a gente iniciar o assunto de hoje, que vão ser as reformas religiosas. Além dos europeus terem encontrado produtos que interessavam a eles durante esse período das grandes navegações, terem descoberto novas rotas comerciais, que outras mudanças será que a chegada em terras diferentes causou nesses europeus? O fato de eles terem alcançado lugares até então desconhecidos para eles, por exemplo as Américas, ajudou os europeus a repensarem a sua visão de mundo e os seus conceitos. Fez parte de um processo mais amplo de mudanças profundas que passou pela política, pela filosofia, pela economia e também pela religião. Então, no roteiro de hoje, a gente vai começar a abordar as reformas religiosas que estão incluídas nesse contexto. Principalmente os fatores que levaram ao descontentamento em relação à Igreja Católica e como isso culminou na criação das igrejas protestantes. O que levou a Igreja Católica a perder a exclusividade sobre as doutrinas do cristianismo? E como esse fato está relacionado com as transformações culturais do período? Quem são os agentes dessa importante reforma na Igreja cristã? Para compreender melhor essas questões que eu acabei de colocar, é preciso lembrar do contexto cultural e das transformações sociais do período em que ocorreram essas reformas. O movimento de reforma também se fundamentou em divergências doutrinárias dentro do cristianismo. Portanto, é importante conhecer os principais pontos de divergência do reformador Martinho Lutero em relação à doutrina da Igreja de Roma. Vamos lá? Então vamos começar os nossos estudos resgatando alguns aspectos do movimento humanista, representado nas obras de Rafael Sanzio e Rembrandt, destacadas na página 43 do seu livro didático. Então perceba como as investigações filosóficas, que são racionais e sistematizadas, aparecem representadas ali na oposição entre os filósofos gregos que estão conversando, discutindo, Platão e Aristóteles, no centro da tela do Rafael, e veja que o Rembrandt, por sua vez, no quadro A Lição de Anatomia do Dr. Tup, valorizou a investigação rigorosa e metodológica da natureza. O que as obras de Rafael e Rembrandt podem nos dizer sobre essas transformações culturais presentes no movimento das reformas religiosas? Essas duas obras tratam da valorização do ser humano e do conhecimento, construído pela investigação racional. Esses são marcos do humanismo, que mostram uma importante mudança na mentalidade social da época. Então, a obra do Rafael trata dessa construção do conhecimento através da discussão, através da imaginação, do pensamento, e aquela obra do Rembrandt trata da investigação empírica. O que é essa investigação empírica? Vamos fazer um paralelo entre as duas. O grego, o filósofo grego ideal que esses humanistas pensavam, quando ele queria pensar o que tem dentro do corpo de um ser humano, ele imaginava, eu consigo ver esse resultado. Quando a pessoa fica emocionada, quando fica nervosa, o coração acelera. Então o coração deve ser o centro das emoções. Já esses humanismo do final da Idade Média, início da Idade Moderna, vai começar a querer ter a comprovação. O que se passa dentro de um ser humano? Então, para chegar a isso, quando um ser humano falece, eu vou pegar e abrir, ver o que tem por dentro. Essa ideia do ver, do testar, que é uma sistematização. Essas duas formas de raciocínio, essas duas formas de chegar ao conhecimento vão ser valorizadas, principalmente a investigação, principalmente isso que vai acabar resultando no que a gente chama de método científico. Então, o humanismo e o antropocentrismo influenciaram profundamente o pensamento da época. Essas duas formas de ver o mundo e principalmente o centro do pensamento no homem. O ser humano passa a ser o centro das investigações. Então explore as OEDs do Positivo On, o homem vitruviano e o humanismo de Domenico Ghirlandaio. Faça anotações sobre os elementos dos humanismos contidos nas OEDs. Isso aqui vai te ajudar a entender um pouco melhor com exemplos
como é que isso funcionava. Além desse humanismo cultural, existiam ainda outros fatores que vão ajudar a desencadear a reforma, as reformas religiosas. Um deles é que a Igreja Católica opunha-se ao fortalecimento dos reis, o que gerava vários conflitos entre o Estado e a Igreja. É importante a gente lembrar também que a Igreja era grande proprietária de terras e cobrava impostos dos camponeses nessas terras em que ela era proprietária. Além de tudo isso, ela era bastante criticada por vender indulgências, vender também objetos sagrados e cargos eclesiásticos. Então vamos desenrolar um pouco essas questões que ajudaram a Igreja Católica a ser tão criticada e a ocorrer essas reformas. Quando a gente fala da rivalidade entre a Igreja e o rei, a gente está pensando no quê? Nos capítulos anteriores a gente viu a formação do Estado Nacional moderno, em que o rei é o centro das decisões, em que existe uma unidade do território, os conceitos, o contexto de Estado que vai chegar até a gente, vai nos alcançar. Então imagine, por exemplo, na França, em que a igreja era dona de mais ou menos 1/3 do território, como é que o rei ia ser um rei absoluto? Como é que o Estado ia ser centralizado se uma única instituição tinha praticamente 1/3 de todo o território? Então, o rei vai começar a rivalizar com a igreja. O rei também vai querer ter o controle sobre os impostos que a igreja cobrava. Então, esse é um dos pontos mais importantes para a gente entender o porquê que a Igreja Católica acabou perdendo um pouco do seu poder. Porque os reis estavam interessados em tomar conta desse poder. Ali o último ponto que a gente viu, a questão da venda de indulgências, de cargos, de objetos sagrados. Isso vai ser uma crítica bastante forte contra a Igreja Católica. Sabe o que é uma indulgência? A indulgência é o perdão dos pecados. Então, a Igreja Católica, se arrogando como legítima representante de Deus na Terra, perdoava os pecados das pessoas desde que elas pagassem por isso. Então, a pessoa podia comprar uma carta dizendo que todos os pecados que ela tinha cometido estavam perdoados. Claro que esse dinheiro era usado para caridade, era usado em benefício dos mais pobres, mas quais que eram as críticas a isso? Porque esse dinheiro arrecadado também era usado para fazer construções luxuosas, para manter uma vida de luxo do clero. E todas essas críticas, toda essa situação ajudou a enfraquecer a Igreja Católica. Então agora eu vou propor algumas atividades para vocês. Para compreender melhor esse contexto, e sistematizar, de repente pesquisar alguma coisinha que ficou faltando no livro ou na explicação, eu vou pedir para você fazer as sessões organizando as ideias. Uma delas está na página 44 e a outra está na página 46. Procure identificar o papel e a importância da Igreja Católica na Europa durante o início da Idade Moderna. Analise os fatores que geraram a crise na Igreja Católica e como que isso resultou nas reformas religiosas. Fique atento para as condições sociais, políticas e econômicas do Sacro Império, que possibilitaram essas reformas. É importante a gente perceber e retomar que, além do interesse real, havia o interesse da nobreza nessas terras que eram da igreja. Então, se 1/3 do território da França e boa parte do território de outras regiões eram da igreja, havia, além do rei, também alguns nobres com interesse de tomar conta dessas terras, em usar em benefício próprio. E além disso, preste bastante atenção nessas críticas decorrentes desses abusos cometidos pelo clero. O que a gente acabou de comentar sobre as indulgências, sobre as doações. Então dizia-se que eles cometiam corrupção, tinham uma vida luxuosa, muitos não respeitavam o celibato. E é importante a gente ver também que tinham interesse no desenvolvimento de um comércio mais lucrativo. Mas o que isso tem a ver com o que a gente tratou até aqui? Durante a Idade Média, a igreja se opunha fortemente ao lucro exagerado. Inclusive era considerado um pecado, a usura, você emprestar dinheiro e cobrar juros por esse empréstimo. E qual que era o argumento da igreja para ser contra essa cobrança de juros? Talvez você já tenha visto em matemática como é que é o funcionamento dos juros. A gente tem um valor inicial e a cada determinado tempo, sobre esse valor inicial, é adicionado um valor extra.
Então, por exemplo, se eu faço um empréstimo com 10% de juro ao mês, né? Só uma situação hipotética. Eu emprestei R$100, ao final do primeiro mês eu vou estar devendo 110. No final do segundo mês, eu vou estar devendo mais 10% em cima desses 110, então vou estar devendo 121. O que a igreja dizia? Que esse R$10 que foi cobrado no primeiro mês, esse R$11 que foi cobrado no segundo mês, eram cobranças em cima do tempo. Como assim, professor? Então eu peguei um dinheiro para usar e usei esse dinheiro durante um determinado tempo. O que está sendo cobrado de mim é o tempo que eu fiquei com esse dinheiro. A Igreja Católica dizia no período que o tempo era divino. Só quem poderia cobrar alguma coisa sobre o tempo era Deus. Então realizar essa cobrança de juros seria um pecado. Qual que é o problema? Nesse momento estão sendo lançadas as bases, está começando a se desenvolver o que vai gerar mais para frente a sociedade capitalista. Então os juros, os lucros são fundamentais para esse desenvolvimento. E a Igreja Católica se opunha fortemente a isso. Então, o que estou querendo dizer com isso? Toda a sociedade está mudando. A gente está tendo mudança econômica, política, na organização social e a Igreja precisa acompanhar esse desenvolvimento. A fé das pessoas quer encontrar uma resposta na vida delas, né? Quer encontrar uma relação entre o que se vive e a fé. Por isso que vai acabar se desencadeando essas reformas. Todo esse cenário que a gente viu até aqui foi fundamental para o movimento da reforma e para o surgimento das igrejas protestantes. Nesse segundo momento, vamos conhecer o início desse movimento reformista na região que vai formar a Alemanha, com o pensamento do Martinho Lutero. Aqui só uma anotação. A gente fala Alemanha, mas é importante a gente ter em mente que a Alemanha, enquanto país, só vai se formar lá no século XIX. Aqui nesse período, são vários pequenos principados que se unem no que a gente chama de Sacro Império Romano Germânico, que você provavelmente já viu há algum tempo atrás. E quais foram os pontos de divergência entre o Lutero e a Igreja Católica? Quais foram as reformas propostas pelo Lutero? Então, faça atividade interpretando documentos das páginas 47 e 48 para dar uma olhada em quais foram essas reformas propostas pelo Lutero. A gente tem um quadro aqui na página 47 e alguns dos pontos da reforma proposta pelo Lutero. Depois de fazer essas atividades, volte aqui para a gente continuar esse roteiro. Então, como você viu realizando essa atividade, Lutero tinha algumas críticas à cobrança pelas indulgências. E isso fez com que ele pregasse 95 teses na porta da catedral de onde ele morava, da cidade onde ele morava. Então é daí também que vem o termo pregação, porque nesse período, quando você tinha alguma crítica à igreja, você escrevia lá as suas críticas e pregava na porta da igreja. Então por isso que hoje a gente vê esse termo, né? O fulano está pregando tal coisa, está falando sobre tal assunto. É aqui desse período das reformas protestantes que a gente vai ter esse termo. Algumas das principais críticas do Lutero, que desencadeou, que levou ele a escrever essas teses contra a Igreja Católica, foi que a Igreja Católica estava vendendo indulgências para financiar a construção de palácios em Roma, né, de uma nova catedral em Roma, da Catedral de São Pedro. E isso levou Lutero a ficar assim indignado. Ele, que era um monge católico, era um monge da Ordem dos Agostinhos, acreditava que não podia se separar quem vai ser salvo e quem não vai ser pelo montante de dinheiro, pelo montante de recurso que as pessoas têm. Nesse sentido, né, a pessoa que tem condição de comprar uma indulgência vai ser salva e o pobre não. E mesmo assim, esse valor não podia ser tirado das pessoas que têm necessidade dele para outras coisas e ser investido na construção de um templo luxuoso que a gente não sabe nem ao que vai servir. Então, né, nesse momento, é importante a gente perceber que o luteranismo trouxe inovações em relação à doutrina católica. Várias dessas inovações estão ligadas justamente às críticas que o Lutero colocava à igreja. Entre elas, uma das mais importantes é a que fala que a salvação se dá pela fé das pessoas.
Não pelo recurso que ela tem, mas pela fé que ela apresenta. Então eu não vou ser salvo por comprar ou não uma indulgência, mas porque eu tenho a fé de que serei salvo. O Lutero também vai propor a extinção da hierarquia religiosa, que vai acontecer na igreja luterana, em que as pessoas vão estar mais alinhadas, diferente do que acontece na igreja católica, em que a gente tem uma larga hierarquia. Tem o Papa, os arcebispos, os bispos, diáconos e assim por diante. Outro ponto importante na forma luterana de encarar a religiosidade era a livre interpretação da Bíblia. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo fiel tem o direito de ler e interpretar a Bíblia. É por isso que a Bíblia vai ser traduzida. O Lutero vai ser uma das pessoas a fazer isso, traduzida do latim para o alemão no caso do Sacro Império. Mas nas reformas que vão acontecer em outras áreas da Europa, a Bíblia vai passar a ser traduzida para os diferentes idiomas, para que o texto bíblico fique mais perto das pessoas. Então imagine, se nesse período nem todo mundo era alfabetizado, nem todo mundo sabia ler, que dirá saber ler em latim. Então a hora que se traduz a Bíblia, se aproxima esse texto, se aproxima esse livro das pessoas mais comuns. E antes ele estava só na mão de quem sabia o latim. E quem que sabia latim? Os membros da Igreja Católica. Então o Lutero vai propor também a manutenção de apenas 2 sacramentos: o batismo e a Eucaristia. O batismo, que foi proposto já nos tempos de Cristo, em que o João Batista fazia lá o batismo, inclusive batizou a Jesus, e a Eucaristia, que é aquele momento que a gente tem lá na Santa Ceia, em que Jesus divide o pão com os apóstolos e que vai ser mantido como uma forma de reprodução desse momento entre os fiéis cristãos. O Lutero também vai propor a proibição da veneração de imagens, a substituição do latim pelo alemão nas cerimônias, não só na Bíblia, mas também nas cerimônias religiosas, e a abolição do celibato clerical. Se a maior parte do clero, naquela época, não respeitava esse celibato, então seria mais lógico, mais interessante que se abolisse esse celibato. E se todos os fiéis vão ser parecidos, vão estar no mesmo nível hierárquico, não tem por que alguns terem que respeitar o celibato e outros não. E também vai ocorrer a substituição da missa pela ceia do Senhor e a subordinação da igreja ao Estado. Esse último ponto vai ser bem importante para que Lutero obtenha apoio de alguns príncipes lá da região do Sacro Império, da região germânica, o que vai fazer com que ele consiga divulgar as teses dele e essa reforma seja bem sucedida. Então, depois de estudar sobre o contexto e os fatores que conduziram Lutero a propor uma nova maneira de interpretar os textos bíblicos, a reformar a organização da instituição cristã, estamos prontos para as atividades. Vamos tentar? Então, além da leitura da primeira parte desse capítulo que a gente está trabalhando, que vai da página 43 a 48 e das atividades de estudo sugeridas até aqui, vamos aprofundar os nossos conhecimentos com algumas outras atividades. Vamos começar com as questões 1 até a 4 das páginas 53 e 54. Depois, no livro de atividades, eu vou pedir para você resolver a questão de número 3, que está lá na página 24 do seu livro de atividades. Ainda, aproveite esse tempinho, essa pausa, para fazer a trilha sobre essa unidade 4 das reformas religiosas lá no Positivo On. Depois que você fizer essas atividades, retome para a gente fazer o fechamento desse roteiro de estudos. Então, no roteiro de hoje, tivemos um primeiro contato com as reformas religiosas. Então, identificamos e interpretamos os fatores sociais, políticos, o contexto cultural e algumas ideias importantes contidas nesse movimento de reforma. Por exemplo, essa crise da Igreja Católica. Então, a gente viu que havia comerciantes querendo fazer comércio, obter lucro. Vimos que alguns nobres queriam se apropriar das terras que eram de posse da Igreja. E também as muitas críticas aos abusos e ao que essas pessoas consideravam que eram erros que eram cometidos pelo clero e pela instituição, pela Igreja Católica. Então, logo depois a gente viu as inovações que o luteranismo trouxe, como a justificativa da salvação pela fé, a extinção da hierarquia religiosa, a interpretação da Bíblia no próprio idioma do fiel e a manutenção de só 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Vimos também a proibição da veneração das imagens,
o uso do alemão, no caso ali do luteranismo nas cerimônias religiosas, e a abolição do celibato clerical. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido e tenha visto que todos esses elementos nos ajudam a compreender o período inicial do movimento de reforma e como que a difusão desse pensamento humanista e o desenvolvimento de um espírito mais crítico pelos europeus foi importante para as transformações do período. Esperamos que você tenha conseguido ver as conexões entre a política, a sociedade, a cultura e a religião, porque tudo isso se conecta. Às vezes a gente separa para estudar, mas está tudo isso interligado quando a gente vai vivendo. No roteiro da próxima semana, a gente vai continuar com esse assunto das reformas. Vamos ver como que o Jean Calvino e o Henrique VIII se posicionaram diante dessa conjuntura. E como é que foi feito esse movimento de contra-reforma? Afinal, a Igreja Católica não ia deixar todo esse movimento sem resposta. Esperamos que você continue bem, você e sua família, continue estudando e na próxima semana a gente vai ter mais um roteiro. Até lá!